Conversa com meu povo. O anúncio do Evangelho no tempo do Espírito. A Igreja celebra a solenidade da Ascensão de Jesus na solene e intensa expectativa do Pentecostes, o derramamento do dom do Espírito Santo. Este foi dado como penhor e garantia definitiva de que todo o mistério de Cristo em sua vida, morte, ressurreição e subida aos céus revela a plena verdade, suficiente para a nossa caminhada até o fim dos tempos, quando o Senhor se manifestará gloriosamente, vindo para julgar os vivos e os mortos. Antes de sua partida, Jesus entregou a missão de levar a boa nova do Evangelho da salvação até os confins da terra. Da ascensão e do Pentecostes até a volta do Senhor, está em nossas mãos, sempre conduzidos e garantidos pelo Espírito Santo, a visibilidade da presença de Cristo Jesus. Estamos no tempo do Espírito Santo. Imensa responsabilidade que diz respeito a todos os fiéis, independentemente de seu estado de vida, idade ou vocação. A tocha, como a tocha olímpica, a tocha da verdade do Evangelho, é hoje entregue a nós. Não dá para sonhar com um passado bucólico que não volta mais. O Papa Francisco, em sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais sobre o tema da inteligência artificial, relembra uma palavra do grande escritor Romano Guardini, em que, refletindo sobre a técnica e o homem, convidava a não se inveterar contra o novo, na tentativa de conservar um mundo belo, condenado a desaparecer. Ao mesmo tempo, porém, com veemência profética, advertia: o nosso posto é no devir. Devemos inserir-nos nele, cada um no seu lugar, aderindo honestamente, mas permanecendo sensíveis, com um coração incorruptível a tudo o que nele houver de destrutivo e não humano. E concluía, diz o Papa, trata-se, é verdade, de problemas de natureza técnica, científica e política, mas só podem ser resolvidos passando pelo homem. Deve-se formar um novo tipo humano, dotado de uma espiritualidade mais profunda, de uma nova liberdade e de uma nova interioridade. De fato, a Igreja singrou mares e percorreu estradas para levar o Evangelho, deparou-se com as mudanças de época e basta lembrar o surgimento da imprensa. Lembremos-nos ainda da descoberta da energia elétrica, ou os transportes, ou as revoluções culturais e intelectuais que reviraram grandes quantidades de livros e conceitos. E se chegamos à internet, com todos os passos que nos levaram a ela, as redes sociais que nos desafiam continuamente. Com muito gosto e às vezes a duras penas, os cristãos têm sido capazes de ampliar horizontes, olhar para frente e para o alto e continuar em seu empenho para chegar até os confins da terra. E pensemos no esforço para chegar a um novo ardor e novos métodos e novas expressões na evangelização. Vivemos uma nova mudança de época e o Espírito Santo nos leva a partejar o modo adequado para evangelizar. Acolhamos as indicações do Papa para esse Dia Mundial das Comunicações Sociais. Nesse tempo que corre o risco de ser rico em técnica e pobre em humanidade, a nossa reflexão só pode partir do coração humano. Somente com um olhar espiritual, recuperando uma sabedoria do coração, é que poderemos ler e interpretar a novidade do nosso tempo e descobrir o caminho para uma comunicação plenamente humana. Faz-se necessário a sabedoria do coração, deixar-se encontrar por quem a busca,
e deixa-se ver a quem a ama. Antecipa-se a quem a deseja e vai à procura de quem é digno dela, citando o texto do livro da Sabedoria, capítulo 6, versículos 12 a 16. Está a sabedoria com quem aceita conselho, com quem tem um coração dócil, um coração que escuta. É um dom do Espírito Santo que permite ver as coisas com os olhos de Deus, compreender as interligações, as situações, os acontecimentos e descobrir o seu sentido. Continua o Papa. Não podemos esperar esta sabedoria das máquinas. O termo inteligência artificial é falacioso. É certo que as máquinas têm capacidade imensamente maior que os seres humanos de memorizar os dados e relacioná-los entre si, mas compete ao homem, e só a ele, descodificar o seu sentido. Não se trata, pois, de exigir das máquinas que pareçam humanas, mas de despertar o homem da hipnose em que cai devido ao seu delírio de onipotência, crendo-se sujeito totalmente autônomo e autorreferencial, separado de toda a ligação social e esquecido de sua condição de criatura. Vejamos a força da orientação do Santo Padre. Diz ele: cada coisa nas mãos do homem torna-se oportunidade ou perigo, segundo a orientação do coração. Cada prolongamento técnico do homem pode ser instrumento de amoroso serviço ou de domínio hostil. Os sistemas de inteligência artificial podem contribuir para o processo de libertação da ignorância e facilitar a troca de informações entre diferentes povos e gerações. Mas, simultaneamente, podem ser instrumentos de poluição cognitiva, alteração da realidade através de narrações parcial ou totalmente falsas, mas acreditadas e partilhadas como se fossem verdadeiras. Basta pensar no problema da desinformação que enfrentamos há anos, no caso das fake news. E hoje se serve da deepfake, a criação e divulgação de imagens que parecem perfeitamente plausíveis, mas são falsas, ou mensagens áudio que usam cada vez mais, criando dificuldades. A simulação que está na base desses programas pode ser útil em alguns campos específicos, mas torna-se perversa quando distorce as relações com os outros e com a realidade. Palavras do Papa. Somos chamados a crescer juntos em humanidade e como humanidade. O desafio é realizar um salto de qualidade para estarmos à altura de uma sociedade complexa, multiétnica, pluralista, multirreligiosa e multicultural. As suas grandes possibilidades de bem são acompanhadas pelo risco de que tudo se transforme num cálculo abstrato que reduz as pessoas a dados, o pensamento a um esquema, a experiência a um caso, o bem ao lucro, com o risco, sobretudo, de que se acabe por negar a singularidade de cada pessoa e da sua história, dissolvendo a realidade concreta numa série de dados estatísticos. A resposta não está escrita, mas depende de nós. Compete ao homem decidir se há de tornar-se alimento para os algoritmos ou nutrir o seu coração com a liberdade, sem a qual não se cresce na sabedoria. Essa sabedoria amadurece, valorizando o tempo e abraçando as vulnerabilidades. Cresce na aliança entre as gerações, entre quem tem memória do passado e quem tem visão do futuro. Somente juntos é que cresce a capacidade de discernir, vigiar, ver as coisas a partir do seu termo. Para não perder a nossa humanidade, procuremos a sabedoria que existe antes de todas as coisas, que passando através dos corações puros, prepara amigos de Deus e profetas. Há de ajudar-nos também a orientar os sistemas da inteligência artificial para uma comunicação plenamente humana. Queremos dar a nossa contribuição de cristãos para o enfrentamento de tantos desafios.
e todos nós continuemos juntos, porque daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, meus cumprimentos por esse Dia Mundial das Comunicações Sociais a toda a nossa equipe da Fundação Nazaré de Comunicação. Com a imensa gratidão, cada pessoa na sua tarefa, na sua missão, todos que têm contribuído e muito, especialmente você em casa, que faz parte da família Nazaré, mas todas as pessoas que colaboram conosco para nós realizarmos esta missão de evangelização através dos meios de comunicação. Muito obrigado, Deus lhes pague. E agora vamos às perguntas que as pessoas nos mandaram. Uma pergunta que veio anônima. O que significa dizer, peça à mãe que o filho atende? Bom, certamente essa expressão, não sei por quem ela foi cunhada, mas certamente ela se baseia no episódio das bodas de Caná. Porque as pessoas ficaram sabendo, Nossa Senhora ficou sabendo que faltava o vinho, e ela levou essas necessidades ao seu filho. Eles não têm mais vinho. E a igreja sempre acreditou que Maria não substitui Jesus, é claro, porque Ele é que é o Senhor e Salvador, mas ela leva como intercessora as nossas necessidades a Jesus. Quem que é o mediador é Jesus. Quem é intercessor ou intercessora? Você, eu, Nossa Senhora, as pessoas que já foram para o céu, todos podemos ser intercessores. Lucimara Freitas, o que é a ascensão do Senhor? Como entender? Bom, você já entrou no elevador? Muitos lugares o elevador tem um funcionário que fica ali que se chama ascensorista, quer dizer, é aquele que comanda uma máquina que serve para mudar de andar. Ascensorista quer dizer que cuida da subida do elevador e da descida do elevador. A ascensão quer dizer subida. Jesus subiu ao céu, depois de 40 dias após a sua ressurreição, subiu ao céu, mandou que a comunidade continuasse unida, rezando pela vinda do Espírito Santo, e ele voltou para o céu, então ele subiu ao céu. Tem uma outra palavra que muita gente pergunta também, assunção de Nossa Senhora. Jesus subiu por força própria porque Ele é Deus. A Virgem Maria foi assunta, quer dizer, foi elevada, foi, como dizer, recolhida, levada pela força do amor do próprio Deus, e Jesus Cristo é Deus. Pergunta agora de Antônia Campelo. Por que Jesus expulsou os vendedores em frente do templo? O que essa passagem nos diz? O que nos diz é muito simples, é que o templo, que era um lugar sagrado, tinha se transformado num lugar de comércio. Então Jesus expulsou aqueles vendedores porque tinham feito, como diz o Evangelho, da casa do Pai um covil de ladrões. Então Nosso Senhor mostrou exatamente que ali não era lugar para essas coisas. Depois ele mostrou também uma outra coisa. O verdadeiro templo, a partir de agora, é a pessoa dele, na sua morte e na sua ressurreição. Pergunta agora é de Jussara Novaes. Por que Jesus não chamava Maria de mãe? Existe alguma explicação? Veja só, Nosso Senhor usou duas expressões para se dirigir à sua mãe. Mulher, porque dizes isso, a minha hora não chegou. Mulher, eis o teu filho. É bom a gente estudar um pouquinho a Bíblia, né? O Evangelho de São João, no capítulo 2 e depois no capítulo 19, coloca essa expressão de Jesus em relação a Nossa Senhora. Ela é a nova erva, ela é aquela que desencadeia, então é a mulher nova, a mulher por excelência. Essa é a explicação do Evangelho, colocar a expressão mulher. Mas eu só digo uma coisa que é muito importante, Jussara. O Evangelho não é uma espécie de livro de atas. É claro que Jesus deve ter se dirigido muitas vezes à sua mãe, né? Chamando-a de mãe.
O Evangelho de São João é um texto teológico, um texto baseado na revelação, então ele mostra a missão de Maria quando as expressões vêm à tona. Pergunta agora vem de Madalena Soares, de Belém. O que a Bíblia fala sobre o suicídio? Bom, eu acho que o que a gente tem é um mandamento que diz não matar, não é? Vale para eu não matar o outro e eu posso aplicar também para não matar a mim mesmo. Quando Jesus fala que ele ia partir, o povo começa a perguntar, será que ele vai acabar com a própria vida? Não era isso, é claro, não é? Porque ele morreu, mas depois ressuscitou. Então, não existe uma expressão explícita a respeito do suicídio, mas existe a reflexão da igreja a partir do fato do mandamento que diz não matar. Pergunta agora de Claudiana Borges. Vamos celebrar Pentecostes. O que aconteceu? Onde aconteceu o Pentecostes narrado nos Atos dos Apóstolos? Bom, a Sagrada Escritura diz que era no lugar em que eles costumavam se encontrar. Se você juntar vários textos, nós vamos pensar uma sala onde vamos celebrar a Páscoa. Então, encontrar uma sala no andar de cima. Depois, no Pentecostes, aliás, depois da ressurreição, quando Jesus se manifestou, estavam nesse lugar. Então, tudo indica que foi no lugar chamado cenáculo, né? Ali, eles estavam reunidos em oração, junto com Maria, mãe de Jesus, e veio a força do Espírito Santo sobre a igreja reunida. Então, o lugar, tudo indica que é esse lugar chamado cenáculo, né? Que é ali em Jerusalém, né? Caríssimo irmão, caríssima irmã, desejo que todos vivam muito bem esta festa da Ascensão do Senhor e que nós nos preparemos para o Pentecostes que se aproxima. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.